Imagine acordar em uma manhã e descobrir que metade da sua cidade morreu durante a noite. O ar está pesado, o som dos sinos das igrejas nunca para, e as ruas estão tomadas por carroças cheias de corpos. O medo é tão grande que vizinhos se trancam em casa e ninguém mais confia em ninguém. Essa não é uma cena de filme de terror. É a realidade de milhões de pessoas na Europa do século XIV. Entre 1347 e 1351, o mundo enfrentou uma das pandemias mais devastadoras da história, a peste negra. Em apenas 4 anos, ela matou entre 75 e 200 milhões de pessoas, destruindo cidades, reinos e mudando completamente o curso da história humana. Mas, o que exatamente foi essa doença? Como ela começou? E como ela conseguiu se espalhar tão rápido em um mundo sem aviões, sem trens e sem internet? Seja bem-vindo ao canal Mente Curiosa. O início. Tudo começou muito antes da Europa saber o que estava por vir. Pesquisas recentes indicam que a origem da peste negra está nas estepes da Ásia Central, possivelmente nas regiões da atual Mongólia ou noroeste da China. Por volta do início do século XIV, caravanas de comerciantes percorriam a Rota da Seda, conectando o Oriente ao Ocidente. Esses comerciantes transportavam tecidos, especiarias e, sem saber, uma bactéria mortal chamada Yersinia pestis. Essa bactéria era transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos pretos, comuns nos navios e nos armazéns das cidades portuárias. Quando um rato infectado morria, as pulgas procuravam outro hospedeiro, e muitas vezes esse novo hospedeiro era humano. A peste, inicialmente restrita a algumas vilas na Ásia, começou a viajar junto com o comércio. De caravana em caravana, de navio em navio, ela percorreu milhares de quilômetros até alcançar o coração da Europa. Chegada à Europa. Em 1347, um evento mudou tudo. Navios genoveses que vinham do Mar Negro chegaram ao porto de Messina, na Sicília, carregando uma carga sinistra. Marinheiros agonizando, cobertos de feridas escuras e inchadas. As autoridades tentaram expulsar os navios, mas era tarde demais. O mal invisível já estava em terra firme. A doença se espalhou rapidamente por toda a Itália, e de lá subiu pela França, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Em apenas um ano, o continente inteiro estava em colapso. As cidades medievais, densamente povoadas e sem saneamento básico, eram o ambiente perfeito para a peste prosperar. O lixo se acumulava nas ruas, os ratos eram parte do cotidiano, e ninguém sabia que o verdadeiro inimigo era microscópico. O resultado foi uma catástrofe sem precedentes. Em alguns lugares, metade da população simplesmente desapareceu em poucos meses. Os sintomas e a morte. A peste negra tinha várias formas, e todas eram mortais. A mais comum era a peste bubônica, que causava o inchaço doloroso dos gânglios linfáticos, chamados de bubões, geralmente nas axilas, pescoço e virilha. Esses inchaços ficavam negros e purulentos, e daí vem o nome peste negra. Mas havia também a peste septicêmica, que infectava o sangue e levava à morte em questão de horas, e a peste pneumônica, que atacava os pulmões e podia ser transmitida pelo ar, através da tosse e espirros. Imagine uma pessoa saudável pela manhã e morta antes do pôr do sol. Em muitos lugares, não havia tempo sequer para enterrar os mortos. Crônicas da época descrevem cidades inteiras cheirando a decomposição, padres e médicos fugindo e famílias abandonando seus próprios parentes para tentar sobreviver. O medo e o desespero. Sem entender a origem da doença, as pessoas procuravam explicações sobrenaturais. Muitos acreditavam que era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Outros acusavam grupos específicos, como os judeus, de envenenar os poços, o que levou a massacres e perseguições em várias cidades. Surgiram movimentos radicais, como os flagelantes, pessoas que se autoflagelavam nas ruas em busca de perdão de Deus,
acreditando que o sofrimento os salvaria. Enquanto isso, médicos tentavam encontrar uma cura, usando máscaras de bico cheias de ervas aromáticas. Uma das imagens mais icônicas da Idade Média. Mas nada funcionava. A medicina da época simplesmente não tinha as ferramentas para lidar com algo dessa magnitude. O impacto na população. Os números são difíceis de imaginar. Entre 30% e 60% da população europeia morreu em apenas 4 anos. Algumas cidades, como Florença e Veneza, perderam até 70% dos habitantes. Isso provocou um colapso social e econômico. Com tantos mortos, faltavam trabalhadores nos campos e nas cidades. A escassez fez o valor da mão de obra aumentar. E, por incrível que pareça, isso deu origem a uma mudança social profunda. Os camponeses começaram a exigir melhores condições e salários, desafiando a velha estrutura feudal. A igreja, que era o centro da vida medieval, também sofreu um duro golpe. Muitos padres morreram, e os sobreviventes não conseguiam explicar por que Deus permitira tamanha tragédia. Isso gerou uma crise de fé e preparou o terreno para movimentos que, séculos depois, culminariam na Reforma Protestante. O fim da primeira onda. Por volta de 1351, a peste negra começou a perder força. Não porque houvesse uma cura, mas porque simplesmente não havia mais gente para infectar. Alguns sobreviventes desenvolveram imunidade, e o ritmo do contágio diminuiu. Mas a bactéria Yersinia pestis não desapareceu. Ela se manteve em populações de roedores e voltou em novas ondas epidêmicas durante os séculos seguintes. A mais famosa delas foi o Grande Surto de Londres, em 1665, que matou cerca de 100 mil pessoas, um quinto da cidade. As consequências a longo prazo. A peste negra não apenas destruiu vidas, ela reconstruiu o mundo. O trauma coletivo mudou a forma como as pessoas viam a vida, a morte e o poder. A escassez de trabalhadores impulsionou inovações tecnológicas e melhorou a qualidade de vida dos sobreviventes. A arte e a literatura começaram a explorar temas de mortalidade e existência humana. O famoso dança macabra, presente em murais e pinturas, é um reflexo direto desse período sombrio. Além disso, os governos começaram a desenvolver medidas de quarentena, uma ideia que nasceu justamente em Veneza. Os navios suspeitos de infecção eram obrigados a ficar 40 dias isolados antes de atracar. E daí vem a palavra quarentena. Em certo sentido, a humanidade aprendeu com a dor, e esse aprendizado seria fundamental para lidar com futuras pandemias, a ciência moderna e a redescoberta da peste. Séculos depois, em 1894, um bacteriologista chamado Alexandre Yersin finalmente identificou o verdadeiro culpado, a Yersinia pestis. Essa descoberta revolucionou a medicina, permitindo o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Hoje, a peste ainda existe. Sim, ela não foi erradicada. Casos isolados ocorrem todos os anos, principalmente em regiões rurais da África, da Ásia e até dos Estados Unidos. Mas com antibióticos e vigilância médica, ela não representa mais o terror de outrora. A peste negra foi uma tragédia, mas também um ponto de virada. Ela mostrou a fragilidade da civilização, mas também a incrível capacidade humana de se adaptar e sobreviver. Da escuridão da Idade Média nasceu um novo mundo, mais cético, mais curioso e, aos poucos, mais científico. E talvez, ao lembrar desse capítulo sombrio, possamos entender melhor as nossas próprias pandemias e a eterna luta entre a humanidade e o invisível. A história da peste negra não é apenas sobre a morte, é sobre o renascimento da vida.